Olá, Parabopeba, salve, salve, mais uma sexta-feira, já 7 da noite, a gente entrando no ar aqui com mais um podcast. E hoje para a gente falar sobre energia fotovoltaica, a famosa energia solar, que é uma grande tendência no mundo todo, essa questão das energias renováveis. E a gente está recebendo aqui com muito privilégio um empresário da área, né? Um empreendedor, um incentivador e eu diria já um consumidor também. Denner Oliveira, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Laércio. Prazer estar aqui com você, tá? Para trazer informações importantes aí sobre esse assunto, né? Bom, e tem muita coisa acontecendo já em torno disso, né? Existem algumas questões legais que estão mudando, algumas questões legais que precisam mudar. E uma coisa que acho que é muito importante para o pessoal começar a entender um pouco mais sobre o assunto é: aonde vale a pena? Como vale a pena? A partir de que momento vale a pena? Ainda é uma tecnologia cara? Bom, é tudo isso que a gente vai estar abordando hoje aqui. Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado a gente bater um papo sobre esse assunto, que é importante para todo mundo. Muita gente fala assim: poxa, Laércio, mas você vai botar o podcast para estar discutindo energia solar, que é equipamento caro, né, custoso, né? Eu não tenho condição de estar fazendo isso. Bora começar falando exatamente disso? Boa. A partir de que momento começa a valer a pena para o cidadão comum? Não estou falando aqui do grande empresário, nem do poder público, que também já tem uma usina, mas do pequenininho ali, que paga, sei lá, R$300 na sua conta de energia. A partir de que momento? Porque tem gente que ainda tem energia com consumo, apesar de ser cara, a energia elétrica, ela é cara, não adianta a gente querer também tampar o sol com a peneira, mas tem gente que ainda consegue pagar R$80, R$100 aí na sua conta de energia elétrica, né? É, bacana. Assim, Laércio, aparentemente parece ser caro, né, energia solar. O valor dos equipamentos alto, a pessoa precisa pegar um crédito no banco, até parece ser caro. Mas se você colocar na ponta da caneta, na ponta do lápis mesmo, o que sai caro é pagar a energia convencional. Energia, né, que a gente paga para equatorial. Essa é muito cara. A pessoa, se ela tem crédito no banco, eu acho que o grande problema hoje da energia solar é o crédito, né? Cada 100 pessoas que tem interesse de sair das contas altas da equatorial tem dificuldade com crédito. A gente sabe que 60, se não me engano, 60 milhões de pessoas hoje têm o nome negativado. E a questão não é nem só ter o nome negativado, né? Por conta da insegurança que vive a instabilidade, o banco não libera crédito às vezes para a pessoa que está com o nome limpo, né? Às vezes a pessoa lá no passado teve um históricozinho lá de que fez uma renegociação com o banco, né, e já não consegue, isso aí fica lá na informações internas para todos os bancos terem acesso por 10 anos. Né? Então acho que a grande dificuldade hoje é o crédito, porque a pessoa vai pagar no valor do financiamento um valor até muitas das vezes menor do que o que ele já paga na conta de energia. Tá? E ele vai pagar por 4 anos. A energia você paga para o resto da vida. O financiamento é fixo. A energia aumenta de 10% a 20% ao ano, né? Então ele sai de um gasto e entra no investimento. Tá? Então o grande problema da energia solar hoje não é o preço, é o crédito. Né? Partir de que momento? Detalhe, sim. O crédito hoje, além de todas essas dificuldades, de toda essa burocracia que você está falando aí, existe uma margem de percentual em cima também que é muito alto. Por exemplo, tem gente hoje pagando por um banco como se fosse uma Jota. Aliás, se brincar, até a Jota que está cobrando mais barato do que a rede bancária. Porque tem crédito que o banco está oferecendo a 14%, 13,25%. Né? E boa parte dos agiotas aí cobram 10%. Mas a gente tem outras opções, né, Laércio? A gente tem aí financeiras hoje em dia que são especialistas em energia solar. Tem uma financeira, por exemplo, chamada Sol Fácil, que ela só financia energia solar. Então ela tem uma linha de crédito específica, especializada em energia solar, que vai oferecer uma taxa menor para o cliente. Então tem as soluções, né? Agora, a partir de que momento compensa a pessoa... A partir de que consumo, né? A partir de que consumo. Eu diria assim, a partir de 150 kWh... mês, perdão. Hora-mês, né? E compensa. A partir de 150 kW, que equivale a uma conta de energia mais ou menos de uns R$300, 250, R$300. Já começa a compensar.
Tá? A diferença é que essa pessoa vai recuperar o investimento num período maior, num prazo maior, mas já compensa, porque depois de 4, 5 anos, em vez de ele estar pagando R$300, ele vai estar pagando R$90. Então, não deixa de ser ele vai pagar a conta de energia dele e mais o financiamento, que para-se a uma conta normal. Isso, a conta de energia que ele continua pagando é o que a gente chama de consumo mínimo. Tá? Ele vai continuar pagando ali em torno de R$90, R$120, que é o mínimo, porque ele continua usando a rede da Equatorial. A energia é injetada na rede, essa energia é distribuída, e à noite, quando o sol já não gera mais, a partir das 6 horas da noite, então essa energia é devolvida para ele, continua usando a rede. Então ele paga uma taxa mínima, tá? Mas em compensação, a Equatorial deixa para ele de crédito 50 kW todo mês. Ele está pagando aquela taxinha, mas ele pode usar os 50 kW todo mês também. Você tocou num assunto que é muito importante a gente desmistificar. Quando Sim. eu digo a gente desmistificar, é porque eu adquiri, inclusive contigo, Foi. a energia Inclusive, solar. pessoal, aqui na minha energia casa. popular, viu? Energia Popular é o nome da empresa, empresa. do Denner. Eu adquiri as placas solares, coloquei lá, e eu já sei como é que funciona o sistema. Mas para quem não sabe como é que funciona o sistema, porque tem gente que ainda acha, e é uma condição que pode acontecer, de você aproveitar a energia solar, armazenar ela em bateria e falar, eu não dependo mais da Equatorial, se faltar energia, eu tenho a minha energia independente. Né? Como é que funciona isso? Para desmistificar muita coisa que o pessoal acaba tendo medo de fazer investimento por conta dessa falta de informação. Bacana, tem gente que pergunta assim, quer dizer que se acabar a energia da rua, eu vou continuar tendo energia? Não. Se acabar a energia da rua, a energia solar também vai deixar de ser gerada instantaneamente. O consumo do cidadão continua sendo normal da Equatorial, da distribuidora de energia. Não, funciona assim. O sistema, conforme ele está gerando energia no seu telhado, ele já está alimentando sua casa. Porque você tem uma geladeira ligada, tem um ar-condicionado ligado, tem alguma coisa, a televisão está ligada, então automaticamente a casa já está consumindo a energia que é gerada. O excedente é injetado na rede. Tá? Então, quando a pessoa vai lá no relógio e olha, poxa, injetei 500 kW, não quer dizer que você só tenha gerado 500, de repente você já gastou 200 na residência. Então, às vezes gerou 700, gastou 200 automaticamente, o autoconsumo, e injetou 500 na rede. O excedente é injetado na rede, porque durante o dia a energia gerada é maior do que a consumida. Então, você gera mais do que consome. Quando o sol baixa, essa energia que você injetou na rede começa a voltar para a sua residência. Porque você chega em casa, vai tomar um banho, ligar o chuveiro elétrico, ligar o ar-condicionado. Mas isso é na teoria. A minha questão é prática. Por exemplo, mesmo durante o dia, o sol está a pino, meio-dia, o sol tinindo, fazendo 40 graus na sombra e tal. Mas, pô, faltou energia aqui em casa. Sim. Mas as placas solares não estão gerando energia? Por que faltou energia aqui em casa se eu tenho placa solar? É isso que eu estou querendo falar. Boa pergunta. E seu sistema anti-ilhamento? O que acontece? Como a energia ela é injetada na rede, caso acabe a energia, pode ser que não acabou, pode ser que tenha alguém lá no poste, um funcionário da Equatorial, mexendo no poste lá da sua casa, né? E se o seu sistema estiver funcionando, ele vai injetar energia na rede e esse cara vai sofrer um acidente, vai morrer, vai cair do poste e você vai ser responsabilizado. Então existe um sistema chamado anti-ilhamento. Cortou energia lá fora, o sistema solar para. Tá? Que é para proteger o trabalhador que está trabalhando ali no poste. Né? E como você não tem um aviso, você não sabe qual é o momento que essa energia realmente acabou, se é o seu próprio servidor da Equatorial que está ali, então ele tem esse dispositivo de segurança. É automático. Cortou do poste, para de funcionar dentro de casa também. Interessante. E não existe, viu, pessoal, esse negócio de, mas eu quero bater, não tem, dentro da cidade de Parauapebas, a não ser a área rural, não existe nenhum sistema que funcione a bateria. Isso aí é bobeira. Funciona ou não vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Funcionar, funciona. Funcionar, Mas para funcionar, você precisa comprar uma bateria gigantesca que custa caro e que a validade dela são só 2 anos. Que na verdade essa bateria, uma bateria gigante, uma só, para armazenar a energia de um sistema, essa bateria não existe. E não funciona. O cara teria que ter não aguenta para abastecer uma casa. Um sistema como o seu, por exemplo, o cara teria que ter um banco de 20 baterias lá.
tem um armário lá com um monte de bateria. Aí não vale a pena. Que são caríssimas, R$ 900 cada bateria. Você está falando de R$ 20.000 de investimento, que a cada 2, 3 anos você tem que renovar, tem que trocar as baterias, porque tem vida útil de 2, 3 anos mais ou menos. Então, a pessoa a cada 2, 3 anos gastar R$ 20.000. Aí não vale a pena. Não, mais não existe. Sistema fotovoltaico. A não ser que seja lá na roça que não chega a linha da Equatorial, lá não chega energia. Aí o cara vai ter que colocar a bateria, mas vai fazer um sistema pequenininho. Para um bico de luz, coisa uma bobagem ali, aqui ou lá. Exatamente. Interessante. Tá. Antes da gente começar a gravar aqui sobre a questão da energia solar, a gente estava falando sobre a questão da taxação da iluminação pública nos municípios de Canaã dos Carajás e aqui em Parauapebas. Sim. O que você estava querendo me falar exatamente? Que eu falei, não, aguenta aí, vamos falar apenas na hora de começar o podcast. Então, esse assunto aqui é importante. Inclusive, acho que foi por esse assunto, né, esse assunto que nos trouxe aqui. Você veja bem, quando a pessoa tem energia solar, eu disse que ele tem uma taxa mínima. Essa taxa mínima e que a Equatorial garante para ele 50 kW. Tá? Então, todos os impostos incidem sobre essa taxa mínima, 50 kW. Você vai pagar ICMS, uma mixaria, vai dar R$10, R$11. A PIS/COFINS não chega a R$3, R$4. Aliás, ICMS está aumentando agora, né? Saiu de 17% para 19%. Para 19%. Eu não sei Presentaço de final de ano. Sobre gás, combustíveis, né? Eu acho que energia elétrica também. Então, você vai pagar o ICMS, esses 19%, sobre 50 kW, que dá R$70, faço cálculo aqui agora, né? 50 kW está mais ou menos 80 centavos, gasta 40. R$40 você vai pagar desse consumo, tá? Aí você vai pagar o ICMS sobre isso, 19%, vai dar R$ 7,60. Esse é o valor do imposto estadual. A PIS e a COFINS são impostos federais, bem menos ainda, não vai dar R$3, R$4, PIS e COFINS. Agora nós chegamos no imposto municipal. É a metade da sua conta de energia. A sua conta que era para ser 60, vai vir 120, 150, porque o município de Parauapebas, Canaã também, são um dos poucos municípios do Brasil, e são municípios que estão entre os municípios que têm a maior renda per capita do Brasil, e são dos poucos municípios do Brasil que cobram imposto sobre consumo de energia solar. A energia gerada lá na sua residência, você gera, infelizmente o município de Parauapebas cobra imposto sobre isso aí. Existe alguma discussão em andamento? Porque vocês são quantos fornecedores hoje de energia solar dentro de Parauapebas? Existe um dado? Existe um acompanhamento? Não existe tem. alguma associação? Não Ou tem. não, eu quero ser um empresário da área, eu entro e pronto, acabou. Não existe burocracia também para quem quer ser um empreendedor dessa área? Não tem. Eu estimo que deva ter umas 40, 45 empresas de energia solar, só pelo que a gente vê na rua e anúncios de internet, né? Então a pergunta que não quer calar, quem é que pode defender tanto o consumidor quanto essa classe de empresariado sobre essa questão específica da energia da iluminação pública? Que, aliás, bora abrir um parêntese rapidinho antes de você me responder. A iluminação pública, quando a gente fala da iluminação pública, a gente não está falando daquele poste na frente da sua casa. A gente está falando da iluminação pública da cidade toda. Sim. É da praça, é do posto de saúde, é de todos os outros, toda a iluminação. Né? Para onde você vai não tem uma rua iluminada? E houve um investimento há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 4 anos atrás, em torno de R$100 milhões, que foi a transformação. Que, aliás, diga-se de passagem, foi muito bom. Né? Inclusive o índice de violência caiu muito. Porque o pessoal aqui assaltava, dava a boca da noite, escureceu um pouquinho, em qualquer canto de rua escura, o assalto comia solto. Deu uma diminuída. Né? Houve então aquele investimento lá de R$100 milhões para transformar a energia comum para a energia de LED, iluminação pública de LED. Houve aquele investimento. A iluminação da cidade melhorou significativamente. Eu não conheço a realidade hoje de Canaã dos Carajás. Mas é por isso que continua alta? Qual a conversação que existe em torno disso? Uma boa pergunta. Eu não sei o porquê que a iluminação pública em Parauapebas é alta. Né? Eu não sei. O fato é que sobre a energia gerada pelo cliente não deveria ser cobrado. Né? Deveria ser cobrado sobre a energia que você efetivamente consome da Equatorial. Agora, a energia gerada pela veja, não tem lógica. Se o Estado entende que não deve ser cobrado e não cobra,
Se o governo federal entende que não deve ser cobrado, não cobra, por que o prefeito entende que deve ser cobrado? Entende? E quanto ao interesse, eu vejo assim, eu vim até pensando sobre isso, assisti até a tua última conversa aqui com o vereador Rafael Ribeiro, Rafael, foi né? o último E ele falando sobre a luta da classe estudantil e tal. Veja, quando nós temos vereadores lá, eu acho que esses vereadores já foram eleitos para representar o povo e representar essas lutas do povo, né? Você veja, tudo que acontece na sociedade, a primeira pergunta que você fez, existe uma classe, existe alguma coisa, a gente tem que lutar, entende? Por uma coisa que eles já estão lá para fazer, você entendeu? É só fazer o certo, né? Mas parece que para a gente conseguir o certo, a gente tem que se esgoelar, a gente tem que berrar, porque senão... Deixa eu ser meio que advogado do diabo aqui. Quando se fala, a gente elegeu um determinado vereador, uma determinada autoridade para deputado estadual, para deputado federal, para vereador, mas o vereador ele precisa ouvir a gente. E se não tem ninguém reclamando, se não tem ninguém... É aquela velha máxima. Criança que não chora, não mama. Se a gente não reclamar de um determinado assunto, para aquela pessoa que poderia ser a solução, ele não vai saber se existe o problema. Então, como é que faz? Eu já falei com 2 vereadores sobre esse assunto, sabe? E aquilo não é nem questão de ouvir, é questão de incomodar. Eles só ouvem o que incomoda. Se não incomodar, não tem interesse. Se o choro da criança não incomodar... Se o choro tiver aquele chorinho baixinho, tá achando, deixa chorar. E eu acho que não devia ser assim. Pois é, mas aí não seria o momento de vocês se organizarem enquanto empreendedores e conclamar os próprios consumidores, porque o consumidor hoje da energia solar dentro do município de Parauapebas, e eu me coloco entre eles... Sim, o prejudicado é o consumidor. O grande prejudicado é o consumidor. O único prejudicado é o consumidor. É o consumidor. Sim, o único prejudicado é o consumidor. Quando eu digo que prejudica vocês de alguma forma, porque vocês não conseguem convencer a margem de economia para o consumidor, que poderia ser maior. Exato. Aquela pergunta inicial, a partir de quando? A partir de quando? A partir de que momento vale compensa a pena, né? A taxa de iluminação pública influencia diretamente nisso. Né? Porque em vez de a pessoa estar pagando ali R$70 na conta de energia, mais ou menos, entre consumo de 40, PIS, COFINS, iluminação pública sendo cobrada de forma correta, ele ia pagar uns R$70. Ele está pagando 120, 150. Então influencia diretamente. O pequeno consumidor, o mais pobre, é o que seria mais beneficiado. Talvez o cara que consome lá R$1.000 e hoje ele está pagando 150, para ele 1.000 maravilha. Só que o mais pobre não consegue ter um sistema por conta disso. Dene, hoje já é dia 2, sexta-feira à noite. Daqui para amanhã talvez alguém consiga te procurar ainda para poder fazer alguma negociação. Eu queria tocar num outro assunto. Manda aqui. mal. Existe já em trâmite, na verdade em trâmite não, já foi aprovado e a partir do ano que vem já começam a haver ali algumas mudanças na taxação para quem vai implantar a partir do ano que vem a iluminação pública na residência. Como eu não me informei, a pergunta vai direto para você que é da área. Como eu coloquei, já tem uns 2 anos, né? Que você colocou lá em casa. Há uns 2 anos. Eu vou começar também a ser taxado. Você nunca me para reclamar, hein? Graças a Deus. Não. Já tem uns 2 anos que eu tenho energia lá em casa, mas a partir do ano que vem começa uma taxação. Sim. Né? Por causa de um movimento que houve, inclusive, das distribuidoras de energia elétrica. Eu vou ser afetado? Laércio, E qual a diferença para mim, que já tenho, ou seja, para quem ainda pode adquirir até o final deste ano, para quem vai adquirir só no ano que vem? Bacana. Pergunta excelente também. Tanto você quanto todos os consumidores que já adquiriram ou que vão adquirir até o último dia desse ano... Até dia 31 de dezembro? Exatamente. Eles vão permanecer nessa regra atual, na regra desse ano, que é não taxação. Não taxação? Não taxação. Permanentemente? Por 25 anos. Ah, vai ter uma carência de... bem demais nesse que é a garantia que o sistema tem de geração, né? Outra coisa interessante, garantia de geração quer dizer que dentro de 25 anos o teu sistema tem que entregar no mínimo 80% daquilo que você contratou, tá? Então, por 25 anos não vai ser taxado. Quem fizer até o dia 31 de dezembro só vai ser taxado a partir do ano 2047.
Tá? Então, eu aconselho as pessoas a fazerem. Quem puder correr durante esse mês de dezembro é a última chance chamada de você ficar livre de qualquer taxação. Da taxação, exatamente. Tá? E a partir do ano que vem, quem começa a se ferrar aí? Quem instalar a partir do ano que vem já entra na regra nova, tá? Vai ser taxado sim, mas isso não quer dizer que vai deixar de ser viável. Pois é, mas antes de você falar se é viável ou não, o escalonamento dessa taxação, você já sabe como é que vai funcionar isso? Vai ser gradativo. Primeiro ano vai começar com 10%, depois vai para... Em cima de quê? Em cima do fio B. Isso é uma coisa um pouco complicada, mas não é em cima do consumo total do cliente. Porque 10% aí já era uma facada também, sim, né? Sim, mas não é em cima. Quando chegar no máximo da taxação, você vai estar pagando o dobro do que paga hoje. Então, uma pessoa que paga hoje R$120 vai estar pagando R$240. Já com o sistema implantado, que a gente está falando. Com o sistema instalado. Vai estar pagando mais ou menos R$240, né? Porque tinha aquela discussão da TUSD e da TUST, que são duas tarifas que são cobradas na conta de energia, que o gerador, quem tem o sistema próprio, não paga. Tá? Então, ele vai começar a pagar isso aí. Tá? Isso aí, inclusive, nas contas de energia, eu acho que nas faturas hoje em dia não aparece lá separadamente quanto você paga de TUSD e TUST. Não aparece. Vejo direto na minha, não aparece. Não aparece. Para você saber, você tem que ligar lá e pedir informações, aí eles vão te mandar para você saber o valor que você está pagando. Então a transparência aí já não zero, é 100%. Transparência zero. Então a gente vai começar a pagar, né? A pessoa que tem energia solar vai pagar. Então vai aumentar essa conta aí para uns... Quem paga 120 vai pagar uns 240. Então vai continuar valendo a pena, é isso que você está me falando? Muito. A diferença é que a pessoa, em vez de ele recuperar o investimento dele hoje, se recupera em 4 anos, ele vai passar a recuperar em 5, por exemplo. Tá. Depois que você tiver pago todo o teu sistema de energia fotovoltaica, a energia solar, pagou. Pô, beleza. A minha conta de energia vinha X e agora ela vai passar a vir quanto? Dá um exemplo prático disso. Depois que o sistema está quitado. Um exemplo. Por exemplo, quem tiver condição de comprar um sistema desse à vista. Baseado no seu consumo. Sim, se ele paga hoje... Se ele paga hoje, vamos botar assim, eu estou pagando R$100 na minha conta de energia. Agora a gente vai voltar naquela questão. Era para a taxa mínima ser fixa. Porque a taxa mínima é referente a 50 kW. O ICMS, PIS, COFINS, TUSD, tudo sobre 50 kW. Então, independentemente, se você colocou um sistema de 1.000 kW, 2.000 kW, 3.000 kW, geração sua, era para você pagar o valor único. Essa taxa, esse valor da conta só vai aumentando devido a uma coisa, iluminação pública. Tá? Então, quanto maior você for o seu sistema, maior vai ser a taxa de iluminação pública. Então, isso aí vai depender. Eu tenho até a tabela aqui da iluminação pública, que é o seguinte, você entende a questão? Nós estamos com um problema que o município está taxando o consumidor, o produtor de energia, muito acima do governo federal e estadual, é muito acima. Então você veja bem, quem hoje consome 300 kW, tá pagando R$40 de iluminação pública. 300 kW é pouco. O seu lá eu acho que é de 700, até mais, né? Não lembro, aí, mas é de 600 ou 700. Por aí, né? 600, 700. No teu caso, você está pagando 80, de 77, 70 a R$83 de iluminação pública. Tá? O cara que faz... Quanto que eu estou pagando? Para aí, de iluminação pública. Você está pagando de 77 a R$83, mais ou menos. Uma pessoa que consome 1.000 kW, ele paga R$141 de iluminação pública. Tá? E vai subindo. Então, isso aí vai depender da tarifa de iluminação pública. Entendi. Mas ainda assim significa uma economia de em torno de quantos por cento? Vamos lá, 1.000 kW, né? 1.000 kW, ele vai pagar R$141 de iluminação pública, ele vai pagar R$60 da conta de energia. Olha que discrepância. A iluminação pública é 3 vezes a conta, é mais do que o dobro. 140 de iluminação, 60 de conta, vai pagar 200. 1.000 kW, normalmente você pagaria uma conta pré-equatorial de R$1.300. Então, de 1.300 você vai pagar 200. É uma grande vantagem. Muita vantagem. Vamos falar então agora do sistema. Sim. Salvo engano, a garantia dos equipamentos são de 15 anos, ou estou enganado? Depende, né? Tem módulo solar que é de 15, tem outros que é de 12, aí depende do
O inversor geralmente é menos tempo, é 10 anos, 7 anos, os módulos é mais tempo e a garantia de geração é 25 anos. Pois é. A garantia de geração é o quê? É o acordo que eu tenho com a Popular? Com energia popular? Não. Energia popular, não. A garantia de geração é o que o fabricante diz, o fabricante garante que esse sistema gera aquela quantidade de energia em até 80% da sua capacidade por um período de tempo. Ou seja, por 25 anos, daqui 25 anos, ele tem que estar gerando no mínimo 80% do que foi lhe prometido. Tá, mas se os equipamentos têm garantia só de 15, como é que é a garantia da geração de 25? Não, a garantia, me deu um a garantia tic-teco aqui, deu uma pane. A garantia de 15 anos é defeito de fabricação. Digamos que do nada o inversor parou de funcionar. Dentro de 15 anos, o inversor geralmente 10 anos, né? Dentro de 10 anos, se ele parar de funcionar, a garantia vai consertar ele, vai mandar outro, vai dar um jeito, né? Dentro de 10 anos, tá? Agora, passou de 10 anos, se ele parou de funcionar, a pessoa tem que comprar outro inversor, por exemplo, ou mandar arrumar. Mesmo assim, permanece a garantia de geração. Continua lá a geração dos 25 anos. 25 anos ele tem que estar gerando 80% do que foi prometido. Deixa eu te colocar numa situação aqui que talvez deveria ter sido a primeira pergunta que eu tinha que ter feito lá atrás. Talvez a primeira pergunta. Vamos ver. Quais as vantagens e as desvantagens da energia solar? Porque ela tem a desvantagem. Desvantagem. Uma pergunta que eu nunca pensei na desvantagem da energia solar. Hipoteticamente cara seria um. Eu acho que é hipoteticamente cara, isso é verdade. Porque realmente se você economiza. É porque é o tipo da coisa, às vezes o cara não tem condição de financiar a casa própria. Uhum. O que ele é obrigado a fazer? Morar de aluguel. Morar de aluguel. Aquela casa nunca vai ser dele. Uhum. Ou seja, a energia nunca vai ser dele. Ele está consumindo o que a rede equatorial passa para ele e tal. Mas a partir do momento que for dele, ele baixa o valor e vai ali para o consumo normal. Exato. Agora, a desvantagem, eu acho que é o cliente ter que dar uma manutenção em vez de quando. Era essa a minha próxima pergunta. Como é que funciona essa garantia de geração de 25 anos e como é que é essa manutenção? A manutenção é a coisa mais básica possível. Caro? Não, a manutenção é só lavar as placas. Lavar? É só lavar as placas. Exatamente. Mas aí eu não sou. Eu vou chamar o meu eletricista para fazer isso. Como é que funciona? Não, tem muitos funcionários aí que trabalham nas empresas de energia solar e que fazem esse serviço por fora. Você paga ali um valorzinho, ele vai lá, lava, deixa tudo lavadinho. O próprio morador, o próprio proprietário pode fazer isso também, mas é melhor uma pessoa que está acostumada, né? É bem melhor. Mas a manutenção basicamente é isso. Então. Pouquíssimas desvantagens se ter energia solar. Eu sou quase um escravo da vida. Eu trabalho bastante. Eu começo a trabalhar cedo e vou até tarde. Eu não tenho tempo e eu não tenho mecanismo, a grosso modo, de acompanhar o que é esse meu sistema está gerando. Como é que eu faço para fazer o acompanhamento? Ou eu vou confiar na Equatorial? Você tem um aplicativo, né? Um aplicativo que a gente coloca no celular do cliente. Ali ele consegue acompanhar a geração total do sistema e a geração mensal também, até diária. Quanto eu gerei no dia, quanto gerei no mês, quanto gerei no ano, tá? E além disso... Então, se alguém quiser me enrolar, vai ser difícil. É difícil, porque você tem um acompanhamento ali, o inversor é conectado à internet, né, da sua própria residência, e você tem um acesso aos dados do inversor que, no celular. Além disso, você pode conferir no relógio da Equatorial, porque o relógio que eles colocam é um bidirecional, que calcula quanta energia você injetou na rede e quanta energia você pegou de volta. Não é o mesmo relógio, o mesmo padrão convencional, não é outro. É o bidirecional. Então você sabe ali quanta energia foi injetada e quanta energia você pegou de volta. Aí você compara com o seu aplicativo. Olha, eu gerei 1000 kW, mas lá está constando que eu injetei 800. Quer dizer então que eu já consumi 200, meu alto consumo aqui em casa, em torno de 200 kW durante o dia, e o restante foi durante a noite. Bacana, muito legal. Facilidade então para você ser. Agora, a Equatorial vê isso como uma desvantagem para ela? Pô, se eu sou um distribuidor de energia elétrica, eu não tenho interesse de que eu alimente a concorrência. Como é que funciona isso? Existe uma burocracia, existe um trâmite, eu preciso contratar um corpo jurídico para solicitar a CELPA. Como é que funciona? Bem, esse trabalho é feito
todo pelo escritório nosso de engenharia. Tá? O escritório de engenharia faz todo Toda empresa que vende esse sistema tem um escritório de engenharia, exato. Que faz todo o procedimento, um projeto junto à Equatorial, o cliente passa uma procuração e não precisa de acionar a advocacia, não. É só engenharia mesmo. Agora, é interessante que por mais que a energia solar esteja ampliando, a energia normal, a energia da Equatorial, da distribuidora, também não para de crescer. Né? A demanda não para de crescer dos dois lados. A energia solar está diminuindo a demanda. Principalmente aqui em Parauapebas e Canaã, que as cidades vivem em expansão demográfica o tempo todo. Né? Exatamente, a demanda deles não para de crescer. Agora, é claro que esse tipo de ação, como por exemplo o encarecimento da conta de energia por conta da taxa de prestação pública, isso evidentemente que atrapalha mais ainda a expansão. Né? Incomoda um pouco, mas a Equatorial não coloca nenhum óbice, eles têm um prazo de 3 meses para aprovar projeto, eu consigo aprovar projeto em 1 mês, 45 dias. Então, mas aí vamos lá então para uma outra questão. A gente está falando que a partir do ano que vem começa uma taxação que inicia com 10%. Você está falando que a rede Equatorial, a rede CELPA, né, distribuidora de energia, tem até 90 dias para aprovar, então não tem no tempo hábil para instalar o meu. Não, mas a partir do momento que você deu entrada no processo, protocolizou, tá ok, tá seguro. Então ainda tem tempo. Só não pode ser reprovado. Aí a importância de contratar uma empresa boa, porque se reprovar o projeto, entrei dia 31 de dezembro, mas reprovou o projeto, perdeu, porque eu vou ter que entrar de novo. Entendeu? Perfeitamente. Vamos agora falar de uma outra questão. Os equipamentos estão aqui instalados na minha casa, estão as placas solares, tem um inversor que tem que ficar no local específico, existe toda uma padronização, a altura na parede e tal. Quais são os riscos? A gente está falando de equipamento. Quais são os perigos? Quais são os riscos? Tanto para a família quanto para a própria residência. A partir daí é bom ter um seguro residencial. Né? Já aconteceu acidentes. Sim. Já pegou fogo, já explodiu alguma casa. Como é que funciona isso? Você fez uma pergunta, Léo, assim, fundamental. Sabe por quê? Porque isso é um dos pontos mais importantes da energia solar e é o ponto que ninguém se preocupa. O cliente quer ver aqui o preço. Quero saber qual que está mais barato, o preço. Aonde que eu ganho? E onde que eu ganho. Né? E muitas das vezes ele ainda pensa que energia solar é que nem comprar pão na padaria. Me dá 10 pães aí. Ele pensa, me dá 10 placas aí. Né? Não, mas tem padaria. Bom se o preço da energia solar fosse o mesmo preço do pão, né? Infelizmente não é. Mas ele pensa que é assim, tem uma diferença muito grande de módulo, potência do módulo. Às vezes 10 módulos de 500 watts gera muito mais energia do que 10 módulos de 300 watts. Não é quantidade de módulos, é potência, né? E poder de geração de cada um. Poder de geração. E aí a questão da segurança, eles não se preocupam. E tem muitas instalações, eu observo na cidade, por exemplo. Vamos começar pelo que tipo de energia é gerado nesses módulos. A placa solar, o módulo solar, gera uma corrente chamada corrente contínua. É uma corrente extremamente perigosa, que causa muitos acidentes. Né? Ela é semelhante àquela corrente que passa naqueles 3 fios mais grossos do poste. Alta lá tensão, em cima, que a gente de alta tensão, alta tensão. Ela gera atração. Dizem que aqui em Parauapebas teve até um caso de uma pessoa que foi brincar, né? Diz, vou pegar no fio. E o fio atraiu a mão dele e infelizmente veio a óbito. Então ela gera atração e ela gera arco fotovoltaico, pode causar incêndio. Tá? É uma energia extremamente perigosa. Então, essa energia, quando ela passa pelo inversor, ela vira corrente alternada. Que essa corrente, já é 110, 220. 110, 220, essa corrente segura que liga no televisor, liga o ar-condicionado, essa corrente é segura. O que acontece? Onde é que está o problema? Quando o cara deixa um fio desse exposto no telhado, com o passar do tempo, sol e chuva, vai descascar. Né? Esse fio pode causar acidente. Deixa um fio como esse exposto, muita instalação assim. Quando o cara cruza as duas correntes, essas correntes têm que passar separado uma na outra, o cara passa tudo por um eletroduto só. Para quê? Economizar material de infraestrutura. Então ele passa tudo no eletroduto só porque ele não tem conhecimento técnico, está acostumado ali a parafusar, passar os fios, colocar na parede e pronto. E ninguém olha isso aí. E tem muitos acontecimentos assim, com o passar do tempo, isso aí pode trazer problema sério para o cliente. E qualidade do fabricante é confiável em todos hoje ou existe também equipamentos
Olha, hoje está muito... Bons e ruins. Hoje está muito O Anatel parecido. Tá em cima e está muito parecido. Tem alguns equipamentos que, por experiência, a gente já sabe que dá um pouco mais de garantia, tá? Mas a garantia é boa, a garantia resolve o problema. Tá? Mas tem algumas marcas que a gente sabe que dá mais garantia, a gente evita indicar. Inclusive são mais baratos. O pessoal às vezes pega e coloca no pacote aquela marca mais barata ali, para poder manter uma faixa de lucro maior. Eu particularmente prefiro nem colocar para não me dar retorno. Eu não tenho que voltar na casa do cliente por causa de um problema técnico. Entende? Eu prefiro muito mais ir na casa de um cliente novo, tentar fechar um negócio, perder meu tempo com um cliente novo, do que voltando para resolver problema na casa de cliente que instalou lá e toda hora um chamado, o inversor destravou aqui, parou de funcionar, isso aí toma meu tempo. Então eu prefiro trabalhar com marcas de qualidade, mas hoje em dia está muito parecido, tem uma ou outra que destoa um pouco, mas está muito parecido. E tem centenas de marcas, né? Tem muita marca. Muito bom. Bom, a gente está começando com o Denner Oliveira, que além de empresário na área de energia solar fotovoltaica, também tem uma escola aqui de línguas, né? Sim. Qual que é a escola? Wizard Idiomas. Wizard. É. Tá. Eu lembro que eu já tinha ido lá contigo, porque o escritório, você me atendeu, era também lá, né? Isso. Tá aqui na Mahatma Gandhi ainda? Então aproveita e vende teu peixe aqui. Em frente a Mahatma Gandhi, é o Wizard Idiomas, inglês e espanhol. O Wizard é a maior rede de ensino de idiomas do mundo, Lércio. Tem 1.300 escolas no Brasil e no mundo. Tá? Você aprende inglês através de neurolinguística, que é a mesma forma que você aprendeu a falar o português. Né? Ali na prática, né? O professor fala e você reproduz, como a gente aprendeu português. De tanta criança ouvir as palavras que ela mais ouve quando ela quando a criança pequenininha, né? É papai e mamãe. De tanto ouvir papai e mamãe vai te trocar, mamãe vai te pôr no berço, ela acaba soltando primeiramente essas palavras. Então, na Wizard, o aluno aprende dessa forma. Professor, to drink, ele reproduz junto com o professor, tá? E em 1 hora ele consegue reproduzir mais de 100 frases em inglês. Imagina só, mais de 100 frases em inglês em 1 hora de aula. Com consciência. Sim, com consciência. Sabendo o que está falando, que ele está falando. Não apenas um papagaio. Exatamente, sabendo o que ele está falando, que é diferente, inclusive, de métodos em que o aluno não tem acesso a essa tradução. Mas é caro igual a energia solar? Não. Olha, caro é não ter energia solar. E caro mesmo é a pessoa chegar numa entrevista de emprego, um salário que ele poderia ganhar 3, 4 vezes mais do que ele ganha hoje e não ser admitido, né? A pessoa colocar o currículo dele de lado porque ele não tem o inglês. Isso custa caro. Fazendo a diferença. Isso custa caro. Bacana. E eu já recebi muita gente com essa reclamação. Poxa, eu perdi uma... Você fala quantos idiomas hoje? Não, o inglês eu falo um pouco, eu não tenho fluência no inglês, eu falo um pouco do inglês, mas nunca me interessei pelo espanhol. Aí não é um mau exemplo, não? Não. Sabe por quê, Lércio? Eu sou empreendedor. Eu pesquisei o que era melhor para oferecer para as pessoas. Né? Agora você veja bem, se a pessoa é dono de uma fábrica de absorvente, não necessariamente ele precisa consumir o absorvente. Você entendeu? Mas precisa entender do assunto. Precisa entender do assunto, muito. Perfeito. Entender do método, qual o método utilizado, qual o resultado. Hoje a Wizard forma 500 mil de alunos por ano. Não tem nenhum método de ensino de inglês que entregue esse resultado. Tá? Então, eu acho que isso vai render um outro episódio aqui do podcast. Já estou quase te intimando já para a gente bater um papo sobre isso. Vai ser um prazer. Mas eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo papo aberto que a gente teve aqui. Eu queria te agradecer. E se tiver algo que de repente eu não tenha te perguntado, eu queria ter falado disso, eu não tive a oportunidade de falar. Não, eu que te agradeço. A oportunidade é agora. Achei as perguntas pontuais e verdadeiramente e não tem nada, ele não tem nada ali escrito, não tem roteiro, não tem nada, são perguntas pontuais extremamente relevantes, né? E além, eu queria ressaltar, além de empreender em algumas áreas, aí eu também advogo, né? Sou advogado na área criminalista. Então, olha, bacana. Essa também. Tomara que eu não precise. Tomara que eu não precise. A gente conversou então com Denner Oliveira, advogado, que para mim é novidade agora, advogado, empreendedor em linguística e também energia solar. Aproveita e passa o telefone para quem quiser manter contato aí com o escritório da energia solar. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui a gente não faz propaganda, a gente veio para discutir, para debater um determinado assunto. Mas não vou deixar de vender meu peixe, você está aqui, você tem que vender o seu peixe. Deixa eu passar aqui o telefone da recepção, gente. Já para quem quiser
Da energia solar ou da Wizard? Ou dos dois? Dos dois. Então aproveita e fala. Passar um número só aqui: 98400-0703. Repete. 98400-0703. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Lércio. Aproveitando que a gente já está em dezembro, hoje já sexta-feira, dia 2 de dezembro, desejar aí um Feliz Natal, um ano novo cheio de muita paz, de muita prosperidade e que você feche bons negócios, continue fechando bons negócios na tua vida. Foi uma satisfação te receber aqui. Para você também, eu que agradeço pelo carinho aí e por essa oportunidade, né, de estar levando essas informações relevantes aí para a população e Feliz Natal para você, pro pessoal aqui da produção. Tamo junto. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio aqui no podcast. Bom final de semana para você. Tchau, tchau.